dá vontade não, dá vontade de vocês ficarem aqui ainda um pouquinho. Eu fico corajosa. Uau! Fico. Amém. Mas o Senhor quer falar através da palavra dele nesta manhã. E isso é bom também. E junto com os irmãos, aqueles que estão com as suas Bíblias, com os seus smartphones, enfim, com a palavra de Deus, você que pode abrir nesta manhã, Apocalipse 3. Se você está do lado de alguém, puder compartilhar com alguém que por algum motivo não trouxe, mas que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta manhã. Tivemos um momento de escola bíblica dominical incrível, incrível, e o Senhor é bom. Não pude estar falando por uma jovem, quantas e quantas igrejas que eu conheço no Brasil, já tem um monte, que esse momento de escola bíblica dominical não existe mais. Algumas igrejas estão acabando com o momento de escola bíblica dominical. Não. E às vezes trocam o nome, estudo da palavra, mas aí os irmãos não têm oportunidade de falar, de perguntar, sabe? E esse momento, ele é muito importante. Esse momento. Eu acho que 50% da minha conversão foi por poder participar da escola bíblica dominical, de poder estar tirando minhas dúvidas, compartilhar minhas angústias. Então, é muito importante esse momento de escola dominical, porque estamos aprendendo a palavra do Senhor. Mas vamos, Apocalipse 3, versículo 7. Na minha Bíblia tem como texto a mensagem à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. E a palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. A igreja pode repetir comigo? Que tem o quê? A chave de Davi. E o que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus querido, eu já quero te agradecer, Senhor, por tudo que já vivemos nesta manhã. O momento da confraternização, o aniversário da tua serva, cada um que esteve aqui conosco, o momento de escola bíblica dominical, o momento do louvor, Senhor, a presença de cada irmão aqui neste lugar, Senhor. Muitas vezes eles nem sabem, mas como é importante a presença de cada um aqui neste lugar. A igreja, o espaço físico, não tem sentido nenhum se cada um de vocês, se cada um de nós não estivéssemos aqui. Então eu quero te agradecer, Senhor, por cada um dos meus irmãos, por cada um de nós aqui nesta manhã. Te agradecer pela oportunidade mais uma vez de ministrar a tua palavra aqui na tua casa, porque este lugar é teu, essas portas abertas, Senhor, são por você, Senhor Jesus. Não importa, Senhor, não importa. Tudo aqui é teu. Aleluia. Esse lugar é teu. Faça como tu quiseres nesta manhã. Mas que a palavra ministrada venha entrar nos nossos corações, Senhor. Nos dá entendimento da tua palavra. E se preciso for, Senhor, muda histórias ainda hoje. Nesta manhã, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que tema, até que ele venha. Eu não sei esses irmãos, mas eu fiquei pensando muito esses dias, e a primeira coisa que vem na minha mente, quando eu escuto até que ele venha, vem na minha mente: ele virá. Aleluia. Sem sombra de dúvida, no meu coração eu tenho essa
ele virá. Eu acho que muitos de nós, a igreja do Senhor na face da terra, muitos estão vivendo somente até que ele venha, mas esquecendo que ele virá. Ele virá para buscar a sua noiva. E isso é lindo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. E não tem como pensar e ler até que ele venha e não pensar no céu. Não pensar no céu. Cada louvor que foi ministrado hoje aqui nessa manhã me fazia, cara, pensar no céu. Pensar no céu, pensar no Senhor Jesus. Pensar que devo estar preparada para o grande dia do Senhor. E pensar em como estamos vivendo até que ele venha. Até que ele venha. E pensando em tudo isso desde o convite para estar trazendo a palavra, não tem como pensar em até que ele venha sem pensar na revelação dada ao apóstolo João sobre as coisas que acontecerão. Por isso eu escolhi o texto que li com os irmãos. Lendo, estudando, não sei se os irmãos já perceberam, era muito comum, eu lembro que era muito comum, eu pensava a respeito de Apocalipse, eu pensava que o livro de Apocalipse, a revelação dada a João, era só sobre as coisas que iam acontecer. Eu achava que eram só as coisas que estavam muito longe, vai acontecer em algum dia. Eu pensava assim, sobre o livro, mas não. O início da revelação, o que João viu, é sobre, essa parte da revelação, é sobre o que estava acontecendo. Presente. Não era ainda sobre o que ia acontecer. O que primeiro João escreve é sobre o que estava acontecendo. E isso é lindo também, é lindo, é muito bom. E para a gente entender um pouquinho do que estava se passando naquele tempo, a gente precisa conhecer o contexto histórico. Para a gente, a partir daí, ter um norte. Ué, Cristina, eu sempre imaginei, sempre soube que o livro de Apocalipse é sobre as coisas que vão acontecer. Não. João também tem a revelação do que estava acontecendo. E o contexto histórico, o apóstolo de Jesus, João, foi levado prisioneiro a uma ilha chamada Patmos, pelo imperador Domiciano, por pregar o evangelho. Esse período, esse contexto histórico, o que estava acontecendo? Domiciano, ele era um imperador e ele queria que as pessoas considerassem ele como um Deus. Ele queria ser adorado como um Deus. E quem não adorasse ele como um Deus, estava correndo risco de morte. Então, para a igreja do Senhor, naquele tempo, foi um tempo muito difícil, de muita perseguição. Muitos cristãos morreram nesse tempo. As igrejas do Senhor já estavam existindo nesse tempo, e as igrejas eram perseguidas. Muitos irmãos tinham medo, porque corriam risco de morte. Mas João não parou um minuto de falar que Deus, Ele sim é o Todo-Poderoso, a Ele que devemos adoração. Aleluia. Ele não parava de falar, ele continuava pregando o Evangelho e não se rendeu, não se dobrou a adorar o imperador. O que aconteceu? João é preso. É preso e levado para uma ilha onde ficavam, muitos prisioneiros, principalmente alguns cristãos que ficavam presos porque não se dobravam, não diziam que o imperador era Deus, não adoravam o imperador, se recusavam a cultuar o imperador como
uma divindade. Então era um lugar onde as pessoas eram levadas para ficar isoladas lá, longe de todos. Conforme consta em Apocalipse 1:9, João ficou preso nessa ilha por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Patmos era uma ilha, eu fui pesquisar a respeito da ilha de Patmos, era uma ilha no mar Egeu usada como local destinado a prisioneiros políticos e religiosos. Sim. E não sei se é curiosidade para alguns irmãos, essa ilha existe até hoje, tá, irmãos? Nessa ilha tem uma gruta. E era lá que os prisioneiros eram colocados. Essa ilha e essa gruta, ela existe a sudoeste da Turquia, hoje, onde nós conhecemos como Turquia. Né? Este lugar é um lugar muito visitado, turístico. Muito visitado, principalmente por causa do contexto histórico dos cristãos. É um lugar muito visitado até hoje. Ela existe e está lá. Né? Muitas pessoas visitam por causa de toda essa história que tem. Então é um lugar de peregrinação religiosa. Algumas pessoas vão para conhecer o lugar. E foi ali neste lugar, né, que João, o contexto histórico diz que João ficou aproximadamente quase 2 anos preso nessa ilha. Dito isso, eu quero junto com os irmãos pensar a respeito das revelações que João teve a respeito das 7 igrejas. Porque o livro começa a contar a revelação que João tem justamente nesse período que a igreja estava passando por grande tribulação, passando por perseguição. E a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, porque às vezes a gente imagina, até que ele venha, parece que ele não está aqui. Mas quando a gente lê a palavra e começa a ler o que foi revelado a João e o que João lê para as igrejas naquele tempo, mostra que o Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele passeia no meio da igreja, Ele sabe a igreja pelo nome e Ele conhece o que cada um faz. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Até que ele venha, ele não está longe, porque ele continua passeando na igreja. Ele conhece cada um de nós. Ele conhecia, tem gente, mas era no passado. O nosso Senhor Jesus, ele é atemporal. Ele passeia pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Nós é que damos esse nome para a gente poder entender o que se passou, o que está acontecendo, o que vai acontecer. O nosso Senhor Jesus, ele é atemporal. Ele passeia pela igreja. Ele sabe o que está acontecendo. Eu e você que muitas vezes deixamos de entender ou não queremos entender que o dono da igreja é Ele. Pensamos ou fazemos que pensamos que Ele não está vendo. E para deixar como prova, além dele estar vendo, ele manda recado. Avisa lá, para cada uma das 7 igrejas, que eu passeio e eu já vi e sei o que está acontecendo. Avisa para cada uma das igrejas. Avisa o anjo do Senhor em cada uma das igrejas que eu estou vendo. Eu estou vivo. Você pode dar uma salva de palmas? Porque eu estou falando do nosso Jesus. Do nosso Jesus. Dá um negócio na gente, parece que dá um negócio, né? Ai, meu Deus. E agora? E agora? Estou só lembrando o que está escrito. Não sou eu que estou falando. É o que está escrito na palavra. Vai lá, João, e avisa. Eu sou o dono da igreja. Eu passeio lá e estou vendo cada um. Cada um. Ele dá nome. Ele dá um nome a cada uma das 7 igrejas. Mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Até que ele venha, ele deixa um recado. Até que ele venha, eu diz, eu conheço cada igreja. Até que ele venha, eu passeio e sei o que está acontecendo em cada igreja.
ele deixa um recado muito importante para cada igreja, para mim, para você, porque nós estamos lendo a revelação que foi dada a João e está aqui, irmãos. E nós cremos, amém, em cada ponto e vírgula. Nós não somos daqueles que somos enganados. Não, nós cremos em tudo que está escrito na palavra de Deus, em cada ponto e vírgula que está aqui na palavra. E Jesus, ele é o dono da igreja. Ele passeia. E ele deixa um recado para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele deixa um recado para cada uma das 7, irmãos. Ele não deixou nenhuma de fora. Nenhuma. Ah, mas tem aquela lá que ninguém me liga para ela. Não. Ele não deixou nenhuma de fora. Ele deixou um recado para cada uma das igrejas. Para Éfeso, ele diz assim, ó, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor em Cristo. Para Esmirna, sofria perseguição, mas era fiel. Para Pérgamo, tolerava falsas doutrinas. Ele dizia assim, ó, avisa lá onde vocês habitam está o trono de Satanás. Ele dizia isso para a igreja. Ele não estava dizendo para quem não era crente, não. Ele dizia isso para a igreja. Onde vocês habitam está o trono de Satanás. Está o trono de Satanás. Estão se corrompendo. A fé de vocês e os princípios estão seguindo é doutrina de Balaão. Vocês estão dentro da igreja, mas é igual... Vocês estão vivendo como se estivessem vivendo, adorando Satanás. Para Tiatira, ele fala, vocês estão permitindo uma falsa profetisa. Vocês estão aceitando o que Jezabel falava. Dentro da igreja, ele mandou carta para a igreja. E todo mundo aqui, quem não conhece, depois estuda e vê quem foi Jezabel. E o povo estava acreditando que essa mulher, essa tirana falava, matadora de cristão, matadora de profeta, era essa mulher. Sardes, uma igreja morta espiritualmente, diz que está viva, mas está morta. Avisa lá a igreja. Eles estão achando que estão vivos, mas está morto. Está morto. Para Filadélfia, ela é fiel e recompensada. Para Laodiceia, ele diz assim, ó, morna na fé. Todo mundo conhece, né? Não é quente, não é fria. Vamos partir. Ele deixa um recado para cada uma das 7 igrejas. E o recado é o que está acontecendo agora. Ele não está avisando, ó, vocês se preparam que vai acontecer isso dentro da igreja. Não, ele está dizendo o que estava acontecendo naquele momento na igreja. Naquele momento. Ele não estava dizendo, vai acontecer ainda, ó, se preparem porque vai levantar irmãos. Não, ele estava dizendo, ele revela a João o que estava acontecendo dentro da igreja. Estas cartas continham advertências, elogios e promessas, incentivos às igrejas permanecerem fiéis até que ele venha. E não era para tirar ninguém da igreja não, irmãos. Era para alertar aos irmãos. Era um alerta do próprio Senhor. Para dizer, ó, até que eu venha, preste atenção no que está acontecendo aqui. Até que eu venha, olha, eu amo vocês a ponto de passear todos os dias pela igreja. Até que eu venha, olha, eu deixei uma revelação para vocês saberem, olha. Eu quero todos juntos, eu venho buscar a noiva. Eu vou vir buscar a noiva. E, como eu já falei, como é lindo. Hoje não é diferente. Ele sabe cada detalhe. Ou vocês acham que ele não conhece a igreja de Áreas Ventos? Vocês acham que ele não conhece? Cada um de nós. Cada um de nós. Pelo nome. Cada um de nós. E eu quero falar do texto que eu li junto com os irmãos, que é o texto que fala a respeito da única igreja que foi recompensada. Da única, que é a igreja de Filadélfia. Cristina, foi recompensada? Foi. O dono da igreja passeou pela igreja,
olhou, conheceu o coração de cada um, passeou, olhou. Pensa comigo, cada culto, cada irmão, a igreja sendo perseguida, alguns morrendo, mas ele está lá, passeando, olhando, conhecendo cada um. E ele deixa uma recompensa para a igreja de Filadélfia. Ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E ele continua, ele diz assim, ó: tendo pouca força, vocês têm pouca força, a força está indo embora, são dias difíceis, mas mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vocês estão entendendo? Ele passeou pela igreja, ele olhou a igreja, passeou por cada banco, cada poltrona, cada cadeira, e ele provavelmente viu: está difícil, estão com pouca força, a força está ficando fraquinha, está ficando fraquinho, mas mesmo assim não negaram a fé. Você pode imaginar comigo? Provavelmente alguns foram mortos, mesmo com medo, que provavelmente eles estavam com medo. Esse homem, ele era mau, esse imperador, ele era mau, arrogante. Ele mandava matar cristãos, mandava jogar lá na ilha, leva e joga lá na ilha. Se sobreviver, sobreviveu, se não sobreviver, não sobreviveu. Ele era mau. Alguns deviam ter medo, mas mesmo com medo, pensa comigo, alguns iam para o culto, mesmo cansado do dia a dia, alguns iam para o culto. Alguns estavam adorando. Hoje não deu para ir para o culto vai ser aqui em casa. Hoje eu não vi a minha irmã, estou com saudade dela. Hoje eu já ia falar que peguei o telefone aqui. Não tinha, né, irmãos? Não tinha. Hoje a gente tem. Não deu para ir, mas deixa eu ligar. Ou eu fui e não encontrei com a minha irmã, deixa eu ligar para ela. Quer saber? Deixa eu falar com o irmão. Mesmo com pouca força, não negaste a fé. Continuou firme. Uma igreja que se manteve firme na palavra do Senhor. Porque eles entendiam que até que Ele venha, e Ele virá, nós vamos continuar aqui e vamos proclamar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Porque Ele é fiel, a palavra dele é fiel. Se Ele falou que vai voltar para buscar a igreja, Ele vai voltar. E a igreja estava lá, fiel. E é incrível como o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, como eu já falei aqui, Ele é atemporal. Ele passeia no passado, no presente, no futuro. Nós precisamos dessas 3 palavrinhas, porque senão a gente não entenderia. Como assim? Ele está voltando no tempo? Que tempo? Esse é o nosso tempo. O tempo do nosso Senhor Jesus não é igual ao nosso. Nós que não entendemos, a gente ora hoje e quer que Ele responda amanhã. Que amanhã? O tempo dele é outro. Ele passeia no tempo. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, mas Ele está lá no Brasil. Ele está em todos os países. Nós, a nossa estrutura, a nossa mente, não conseguimos entender esse Deus tão grande, que ama a todos. Ele está aqui, mas Ele pode estar em outro lugar. Ele pode estar agora ouvindo a oração de alguém que está chorando em casa. Esse é o nosso Deus. Porque ele manda João escrever da seguinte forma: o que tem a chave de
Ih, tá fraco. O que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele está lembrando para mim, para você e até mesmo para João, de um momento no passado. Olha como ele é lindo. Ele está lembrando no momento do passado, mas ele continua no presente e faz o futuro do jeito que ele quiser. Mas ele está fazendo menção a um momento. Ele faz menção à chave de Davi. Ele vai até o Antigo Testamento em Isaías 22. Olha que lindo. Ele vai até o Antigo Testamento no profeta Isaías 22, que diz assim, ó, 22, aonde Deus escolhe Eliaquim, filho de Hilquias, e sobre Eliaquim que Deus diz: e porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Naquele tempo de Isaías 22, existiam mordomos reais, homens que eram separados de confiança para estar guardando a casa do rei, principalmente os lugares onde o rei guardava os tesouros, onde se guardava coisas importantes. E esses mordomos, a estes mordomos era dado o quê? A chave de homens eram dados a chave da casa de Davi. Nosso Deus é maravilhoso. Só que antes de ser revelado a Eliaquim, existia Sebna. Ele usava desse poder para se sentir o grande. Ele era soberbo, do tipo, eu que quase, depois do rei, sou eu. Porque a chave da casa dele está comigo. Ele gostava, se fosse hoje, ele ia dizer que gostava de se aparecer. Mais ou menos assim. Ele gostava de se sentir o tal. Só que ele esqueceu que o nosso Senhor passeia. E ele está vendo. Ele está vendo. E ele fala para o profeta Isaías: avisa a Hilquias que aquele lá eu não quero mais. Quem vai ficar agora é ele. A chave de Davi vai estar sobre os ombros dele, porque sou eu que estou mandando, eu que estou colocando. Porque ele viu naquele homem, ele tinha respeito pelas coisas do rei. Ele tinha cuidado com as coisas do rei. Ele administrava como era para ser feito. Ele não usava aquela posição para mostrar que ele era maior do que qualquer pessoa. Esse homem, Eliaquim, ele tinha a chave da casa do rei. Vocês podem imaginar? Ele que decidia quem entrava e quem saía, quem tinha permissão e quem não tinha permissão para entrar na casa do rei. Meu Deus. Só que agora, o próprio Jesus, ele está dizendo aqui no Apocalipse: eu tenho a chave de Davi agora na minha mão. Ele está fazendo menção, sabe o quê? Eu tenho a chave da casa do trono. Meu Deus. Eu é que dou acesso agora. O acesso está aqui na minha mão. A chave de Davi. Era para todo mundo só entender, porque ele estava querendo dizer: o acesso agora está na minha mão. Eu tenho a chave que abre e ninguém fecha. E se fechar, ninguém abre. Era isso que ele estava mandando dizer para a igreja: a chave agora está na minha mão. Eu tenho acesso. E ele continua dizendo: esse novo acesso, o acesso que vocês precisam, eu estou colocando agora. Porque a palavra do Senhor diz que ele fala assim, ele manda escrever da seguinte forma: o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém
e fecha e ninguém abre. E eu sei as tuas obras, e olha, presta atenção agora. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ele não escreveu. Eis que diante de ti colocarei. Mais para frente vai ter uma porta. Não, ele está dizendo, coloquei a porta agora. É um presente para a igreja. Era um presente para os irmãos. Um presente para aqueles que estavam, tá difícil, Jesus, perseguição, tá demais. O Senhor nem imagina o que a gente está passando. Só que ele está dizendo assim, eu sei o que cada um está passando. E ele dá de presente um acesso. Porque porta remete a gente o quê? A um acesso. Só passa para o outro lado se tiver uma porta. Uma porta. A chave está na mão dele. Não é isso? Ele está com a chave. E ele está dizendo que a porta está aberta. Ele está dizendo, ele não está nem dizendo que vão tentar fechar. Ele já está avisando que ninguém fechará. Aleluia. Ninguém fechará. Vocês conseguem imaginar se eu andar até ali tem uma porta? Não tem uma porta. Se eu tentar passar para o acesso, que é o lado de fora, eu vou conseguir passar? Não. Mas quando tem uma porta, e a porta está aberta, porque o dono da chave já abriu. Pensa comigo, qual é a única maneira de não passar para o outro lado? Pensa. A porta está aberta. O dono da porta já abriu. O que tem a chave já abriu. A porta está ali aberta. Qual é a única maneira de não acessar o outro lado? Se eu não decidir que vou até lá. Se eu não decidir que eu vou dar o primeiro passo. Se eu decidir que eu vou só ficar olhando. Se eu achar que eu tenho um pouco de dúvida, não sei. O que será que vai ter lá? E o que eu vou deixar para trás? O que eu vou deixar para trás se eu atravessar a porta? Será que tudo que está aqui atrás eu posso levar para o outro lado? Como que vai ser do outro lado? Será que vai ser difícil? Eu vim na manhã de hoje repetir mais uma vez para vocês. O nosso Jesus, Ele é o dono do passado, do presente e do futuro. Você pode estar pensando assim, mas isso foi para a igreja de Filadélfia. Não. Porque Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele continua passeando pelas igrejas e Ele continua dando presentes à igreja. Ele continua o mesmo. E fala para mim, nos dias de hoje, eu falei só um pouquinho, depois você estuda em casa, as 7 igrejas. Lê um pouquinho. É diferente do que está acontecendo hoje? Para as igrejas do Senhor Jesus? Pensa aí, é diferente? É diferente, irmãos? Não é diferente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu vim nesta manhã para te dizer, mesmo com pouca força, Jesus está vendo o seu caminhar. Mesmo com aquela pouquinha força, vou desistir, não consigo, estou sozinha, não vai dar, não sei, eu sei o que eu preciso fazer, mas não quero fazer. Ele está dizendo, mesmo com pouca força, mesmo com pouquinho, Cristina, você nem sabe, essa pouca força minha está pouquíssima, não. Ele conhece o teu coração e Ele sabe. Não abandonou a fé. Aleluia. Não abandonaste a fé. Até que Ele venha, vocês estão entendendo? A gente não pode abandonar a fé. A gente vai passar, a gente ouviu aqui na escola bíblica dominical, a gente vai passar por tribulação, e isso já estava escrito. A gente vai passar por dores, a gente vai passar por tristezas, a gente vai até pecar. Mas levanta, pede perdão.
presente já foi dado. Ou vocês acham que é diferente? Que Ele não vê o que a gente está passando e Ele nos dá presente. Quem aqui não tem uma história para contar de que quando estava lá, parecia um pedacinho de chão, e Deus foi lá e fez assim, te deu a mão. Você acha que não foi um presente? Obrigado. Ele olhou lá, não, peraí, não, minha filha, não, meu servo, levanta. Eu ainda tenho uma obra grande. Levanta ali, Quem não tem uma história de quando estava no seu pior dia, recebeu um telefonema de um irmão, de uma irmã? Oi, como é que você está? Você está em Portugal, né? Olha, que legal, hein? Está em Portugal, está rico. Está na Europa. Mas você precisava ouvir. Você precisava dar uma risada. E você precisava saber que você é lembrado. Olha, você acha de verdade que Ele não está te dando presentes? Claro que Ele dá. Claro que Ele está vendo. Ele sabe. Você acha que a igreja é cheia como está hoje? Ele só está vendo todo mundo? Está vendo todo mundo? Não. Ele olha para mim e para você e Ele sabe como foi ontem, como foi a noite. Você não fala para ninguém o que você pensa, mas Ele sabe. E Ele veio aqui, na manhã de hoje, para te dizer, olha, tem um novo acesso para vocês da igreja de Olhos Verdes. Eu deixei lá para todo mundo saber que a hora que eu quero, do jeito que eu fizer e como eu fizer, eu sou dono da igreja e eu abençoo na hora que eu quiser. E se eu quiser dar um presente para vocês hoje, eu vou dar um novo acesso. Eu não sei qual é o acesso que você tem precisado, sabe? Não sei. São tantos. Como assim, Cristina? Tantos acessos, sabe? Um novo acesso no seu trabalho. Você tem pedido tanto a respeito do seu trabalho. Um novo acesso com a sua família. Um acesso com o filho. Um acesso com o marido, com a esposa, com o irmão. Um novo acesso. Eu não sei qual é o acesso que você precisa nesses dias. Mas uma coisa é certa. Você precisa dar o primeiro passo. Aleluia. Você precisa dar o primeiro passo. E presta atenção. O que eu vou falar para a igreja hoje. Se precisar deixar algumas coisas para trás, deixa. Tem coisas que a gente insiste em carregar, a gente insiste em fazer, que estão impedindo o nosso novo acesso. E para passar por esse acesso, a gente precisa deixar para trás. Deixar para trás. E para algumas coisas, como meu marido fala às vezes, fala comigo, fala com a igreja, para algumas coisas a gente precisa ser radical. Para algumas coisas a gente precisa ser radical. Não são para todas não, mas para algumas. Isso está me atrapalhando?
Isso está atrapalhando a minha caminhada? Seja radical, eu não quero mais. Para isso, nós temos que ser radicais. É isso que está atrapalhando? É isso que está cerrando o céu? É isso que está deixando a minha bênção retida? Seja radical. Não quero mais. Não vou fazer. Quero uma vida nova. Sabe por quê? Porque eu estou decidindo que eu vou passar pelo novo acesso. Então eu não quero mais isso na minha vida. Irmãos, não estou dizendo que é fácil não, tá? Não é fácil. Dependendo do que for, o Senhor Jesus não está me revelando nada. Eu só estou dizendo para vocês o que é fato. Dependendo do que for, é difícil deixar para trás. É difícil deixar para trás. Ou vocês acham que foi fácil? Para mim e para o meu marido. Deixar as igrejas que a gente pastoreava no Brasil. Amigos de 20 anos. E Deus falar, olha, vocês têm que ir para outro lugar. Deixar meus netos, tenho 2 netos. Bernardo e Isabela. Ontem eu falei para o meu marido que saudade que eu estou deles. Que saudade que eu estou do Michele. Mas que bom. Sabe por quê? Quando a gente decidiu acessar a porta que Deus falou, Ele me deu de presente vocês. Nunca pensei que do outro lado do oceano eu ia conhecer pessoas como vocês. Não é Cecília? Cecília era desconfiada. Ela olhava para mim, eu acho que ela não gosta de mim. E hoje, cadê, irmãos? Presentes que Deus vai dar em cada um de vocês, que ajudaram a gente quando a gente chegou aqui. Ontem eu fui olhar no mapa. A gente morava em Aveiro. Eu achava que Alhos Vedros era Aveiro. Quando eu olhei no mapa, 300 quilômetros. 300 quilômetros. Mas olha os presentes que Deus. Aí às vezes a gente não quer acessar a porta. Eu falava para você, mãe, vamos continuar aqui, a gente vai e volta. Não. A gente dormiu na casa de irmãos, tomou banho na casa de irmãos. Até a roupa eu peguei da casa do irmão, porque eu não tinha para vestir quando eu estava aqui. Mas a gente precisou acessar o que Deus tinha preparado para a gente. Era algo novo. E o novo dá medo. Só que eu vou repetir. Tem que deixar a hora. Às vezes tem coisas que tem que ser radicais. O Luciano fala para mim assim, parece que eu nasci aqui. Eu falei, oxe, nasceu aqui. Você nasceu aqui. Parece que eu nasci aqui. Tu nasceu aqui a monte. Falou que conhece até o Joãozinho. Quanto eu tive que deixar para trás. Como eu tive que ser radical. Quando a gente fala radical, assusta, né, pastor? Radical. Mas como eu fui radical. Em deixar tudo para trás. Às vezes tem que ser de imediato, né? Como foi a nossa vida para cá. O Luciano foi chamado, foi perguntar, e ele disse sim. Mas às vezes leva algum tempo, né? Só que ele está chegando. Ele está vindo. Até que ele venha e ele virá. E pensa aí, falta o que para acontecer para Jesus voltar? O que falta, irmãos? O que falta acontecer para Jesus voltar? Em algumas coisas precisamos ser radicais. Porque tem um acesso novo. Um presente para cada um de nós. Quero pedir à igreja que se coloque de pé.
chama ministério de louvor? Porque esse ministério de louvor, irmãos, eu não sei se você está sentindo a presença do Eterno aqui neste lugar. Sabe por que eu estou falando que Ele é